Pessoal, boa tarde. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Me contem, fizeram um exercício que a gente passou semana passada. Eu vou colocar ele aqui para a gente revisitar, para a gente ver se vocês conseguiram fazer o exercício, que foi da aula 2, no caso, do final da aula 2, que foi isso. Dentro das funções jornalísticas que estudamos, pense em qual características pessoais o profissional jornalista deve ter. E qual dessas características você se identifica? Quem é que vai começar a falar hoje? Boa tarde, pessoal. Oi, boa tarde. Tá dando para me ouvir? Tá, estamos te ouvindo alto e claro, José Neto. Beleza. Assim, eu pensei bastante, porque tem várias áreas que eu gostaria de atuar, mas a que mais me chamou a atenção foi o editor de texto. Eu gosto muito dessa área. É um pouco de responsa, né? Mas eu pensei em atuar nessa área da redação. E também como repórter. Eu já, vez em quando, eu me enchiro nessa área, mas eu gosto muito dessa perspectiva. Que é algo, e sim, as principais características que um jornalista, ao meu ver, tem que possuir hoje em dia é ter muito dinamismo, ousadia, é principal, né, para você poder ter ali um diferencial, mas também é você sempre se atualizar. É fundamental em toda profissão essa atualização, porque o mundo ele vai mudando e a cada dia tem uma nova informação, um novo jeito de fazer as coisas. E a gente que atua nessa área da comunicação sempre está nesse corre de se atualizar. Mas eu acredito que acrescentar é a curiosidade, a empatia, né? Você saber ler o contexto ali, principalmente se for na rua, né? Um repórter de um vivo, assim, por exemplo. Então, para mim é essencial que a pessoa tenha um know-how para lidar ali com a vida, com o seu aspecto profissional, e isso a pessoa só constrói metendo a cara mesmo, indo a campo, misturando ali com a teoria. Tem uma teoria para embasar, mas também tem a ousadia de ir em frente e botar em prática. De se experimentar, né, Zé Neto? Obrigada pela sua contribuição. Agora eu vou ver o que Beija-Flor... Isabelle colocou aqui. Cheguei atrasado, que eu perdi. Perdeu quase nada. A gente tinha acabado de começar, Isabelle. Beija-Flor Morena diz: empatia e habilidade de percepção, curiosidade, habilidade de pesquisa, habilidade com tecnologias também é importante, agilidade, storytelling, boa abordagem, capacidade de ouvir e interpretar, habilidade de escrita, habilidade com idiomas, multidisciplinaridade e inteligência emocional. Perfeito, irretocável a sua lista aí, Beija-Flor. Eu queria que você dissesse agora das funções que a gente viu, qual você talvez acha que se daria bem, que se identifica mais dentre essas características que você elencou aí. O que é que você acha que você tem e em qual função você acha que você poderia se encaixar, Beija-Flor? Espera ela responder, eu acho que ela está pensando um pouquinho. Boa tarde, Renata. Boa tarde. Meu nome é Zoraide. Oi, eu faço Zoraide. parte da RTI, do ET Nelson Barbalho. Prazer. E assim, é uma diversidade. Eu estou gostando muito. Parabéns pela aula, é diversa. E eu estou, assim, admirada justamente com a aula. E assim, estou pegando o gancho. Tenho feito muita coisa, entendeu? Na área. Certo. E aberto portas. Eu disse aos professores assim, eu estou fazendo o curso e daqui para frente eu vou resolver. Mas tenho certeza que jornalismo, ano que vem, eu estou dentro. Né? Aí estou vendo ainda para qual área eu vou atuar. Você ainda está pensando, está escolhendo, né? Isso. Bom, mais alguém quer falar? Mais alguém quer compartilhar a sua opinião? O que é que acha dessas habilidades? Se concordam, se discordam, o que é que faltou, o que é que passou, o que é que não precisa, o que é que vocês acham? A gente está com 21 pessoas na sala, pessoal. Vamos lá. Eu posso falar. Fala, Edson. Continuar. Bom, fiz o exercício e pude concluir, na minha opinião, que todo jornalista precisa ter a inteligência interpessoal bem desenvolvida, principalmente a capacidade para lidar com diversos tipos de pessoas, criatividade e racionalidade, capacidade analítica e espírito de servir. E esse servir, ou melhor,
traduzindo, colaboração. Ser colaborativo, trabalhando em equipe e cuidando dos objetivos organizacionais do veículo para o qual ele faz parte. Perfeito, perfeito. E dessas funções, qual que você acha que você se daria bem, Edson? Estagiário. Estagiário, né? Para começar. É. Muito bem. Bom, todos corretos. Amei que vocês pararam realmente para fazer essa análise, por isso que eu trouxe esse exercício mais de vocês pensarem mesmo, né? O que é que precisa ter. Porém, eu vou trazer para vocês só um insight, tá? Quando a gente fala de jornalismo, a gente fala também de apuração, de análise, né? De vários elementos, né, que são necessários para que um bom jornalista se construa, que um bom conteúdo se construa. E uma delas, pessoal, que é muito importante, que eu quero que vocês reflitam sobre ela depois, chama-se desconfiança, certo? Por que é importante você desconfiar? Maria Laura colocou capacidade de improviso. Boa, Maria Laura, é verdade, tem que ter. Você tem que sempre desconfiar do que você ouve, tá? Muitas vezes acontece de a fonte ela tentar enviesar o que ela vai falar de acordo com os interesses dela ou de pessoas às quais ela está ligada, etc. Às vezes a gente ouve uma história e não é bem daquele jeito. Então, é importante você desconfiar, você olhar para aquilo ali. Se você ouve uma coisa assim muito, sabe, fora da curva ali, muito, sei lá, atípica, vamos assim colocar, desconfie, sabe? Pode não ser bem daquele jeito, certo? Isabelle coloca aqui, imparcialidade, principalmente com questões políticas que envolvem a população, buscar a credibilidade das informações. Exatamente, a gente tem que buscar a credibilidade, e a credibilidade, pessoal, não vem do outro, tá? A credibilidade vem da gente, com o trabalho que a gente desenvolve, tá certo? Um jornalista, para construir uma reputação, ele demora, assim, anos. Mas, assim, para destruir essa mesma reputação que ele construiu, assim, uma palavra errada, um verbo errado, sabe? É uma coisa, assim, muito, muito delicada, né? De se manter, né? Essa credibilidade, e ela vem apenas da sua, realmente, capacidade de trabalho. Depois desse exercício, eu estou muito feliz que vocês fizeram tudo, né? A gente estudou, pessoal, em relação à aula 3, né? A nossa terceira aula, os jargões, né, jornalísticos. A gente deixou de trazer, né, né, aí deu uma escapulida no cronograma, mas, assim, na última aula a gente estudou os jargões técnicos do universo do jornalismo, os exemplos, né, de jargões para cada tipo de veículo, o olho, a legenda, a linha fina, né, o espelho para a televisão, o script para o rádio, né, todos esses vocabulários que são importantes, a importância da retranca, né, para essa construção, a importância de fazer uma boa manchete, de fazer um bom lead, tudo isso a gente já aprendeu, e a diferença entre notícia e reportagem, e essa estruturação de programas de rádio e TV, né, que justamente para a TV o espelho, para o rádio o script, e também as particularidades do vídeo, né. Quando a gente falou sobre essa questão das particularidades do vídeo, a gente trouxe a questão, assim, principalmente da estética da pessoa que está ali diante da câmera, né, dessa preocupação que deve haver. E aí, pessoal, infelizmente a gente não conseguiu trazer a questão da pauta, da construção da pauta. Essa parte, pessoal, a gente vai trabalhar nela um pouco mais pelo seguinte, porque ela é uma parte que é muito, muito importante para basear um bom trabalho do que vem depois, certo? Eu costumo dizer que a pauta, pessoal, é como se fosse a fundação de um prédio, certo? Se você tem uma pauta bem estruturada, o que vai vir depois dela vai ser bom, tende a ser bom. Então, assim, é como se você fizesse um prédio, construísse ele numa base sólida, numa base bem fundamentada, que vai garantir que aquele prédio ele não caia, ele não sofra nenhuma avaria, que ninguém se machuque, etc. Tá bom? Essa pauta ela deve municiar apresentadores e editores, né, sobre o principal assunto, né, o foco do assunto que vai ser abordado. Ela também vai fornecer as informações logísticas, né, para localização do repórter e contato dos entrevistados. Quando a gente fala de localização logística, pessoal,
é realmente em relação a como o repórter, né, a equipe de reportagem vai chegar no local dessa pauta, né? Como ele vai fazer essa rota de maneira mais fácil. A gente sabe que hoje tem GPS, porém, essa questão do GPS, assim, na prática, nem sempre ela é uma alternativa ideal, porque, por exemplo, já aconteceu muito de, por exemplo, você se perder com GPS, de você cair, sei lá, num lugar descampado por conta de GPS, passar por dentro de locais perigosos por conta de GPS. Então, isso é muito delicado. O uso do GPS, sim, ajuda demais, ajuda substancialmente. Porém, se o bom produtor tiver ali puder construir essa rota também, de maneira a facilitar o acesso do repórter junto ali com o GPS, é excelente, porque ele vai ter ali dois referenciais para poder se guiar e chegar no destino dessa marcação onde vai ser realizada essa entrevista, tá certo? E também o contato das pessoas que vão ser entrevistadas dessas fontes, a forma que a pessoa vai falar, que ela prefere ser contactada, se é pelo WhatsApp, se é por ligação, tudo isso também é importante. Ela precisa ser subsidiada e bem formatada, com apuração de dados, informações sobre entrevistados e uma conversa prévia que ajude na abordagem do repórter, além de sugestões de perguntas. Eu vou trazer alguns exemplos sobre isso, porque essa questão é muito delicada, porque ela pode abrir e pode fechar portas, tá certo? Na Páscoa desse ano, no mês de abril, eu fui escalada para fazer uma reportagem num restaurante famoso aqui de Caruaru sobre uma receita de um bacalhau para Páscoa, certo? E aí tinha lá um endereço, quem eu deveria procurar, quem era que estava lá. E aí, quando eu cheguei lá no local, né, eu me paramentei, coloquei aquela touquinha, né, porque eu ia ter acesso ali à cozinha, tal, do restaurante. E duas coisas aconteceram. A primeira, a cozinha não tinha nenhuma condição de receber essa gravação, certo? Por quê? Porque a cozinha estava muito bagunçada, sabe? Era uma reportagem ali que tinha, de certa forma, um cunho de divulgação desse restaurante. Então, assim, não estava adequado para fazer a captação da reportagem do jeito que ela deveria ficar. E outro ponto, assim, que foi horrível, sabe? Assim, não tem outra palavra. É a questão do chefe de cozinha que eles colocaram para falar, que era um cara que ele não falava, sabe? Ele não tinha proeficiência comunicacional, ele não se comunicava bem, ele sabia cozinhar muito bem, mas aí ele estava nervoso, estava suando, gaguejava, voltava para o começo, mandava parar no meio do caminho. Então, assim, a receita de um bacalhau, pessoal, normalmente quando você vai fazer reportagem de receita, ela segue um plano de sequência, né? Primeiro refoga, depois assa, depois não sei o quê, tem os processinhos. E aí, né, nessa brincadeira, pessoal, a gente precisou refazer o processo umas 3 vezes. Pegar mais bacalhau, sabe? E recomeçar. E aí, além disso, houve atrasos em relação à questão da cozinha. Eu disse, pessoal, vamos dar uma organizada aqui. Aí chamaram os auxiliares lá, o pessoal meio que deu uma limpada ali nas bancadas, deu uma ajeitada ali em tudo, porque estava realmente bagunçado. Então, se houvesse ali um trabalho de produção, de pauteiro, de produtor bem feito, ele já deveria ter brifado esse local, né? Ó, a reportagem é uma reportagem especial de Páscoa, então a gente vai ter que acessar a cozinha. Organizem, deixem tudo bem arrumado, sabe? Escolham um chefe que seja desenrolado. Se o chefe não se sentir à vontade para falar, escalem um garçom ou um maître ou algum outro profissional que entenda dos pratos também, que possa passar essas informações. E aí, do chefe, a gente só usa imagem. Não demanda que ele precise falar, que ele precise aparecer. Então, moral da história, um conteúdo que na teoria, ali no momento da reunião de pauta, foi bem pensado, a execução dele foi ruim, porque não teve um bom trabalho de produção por trás, percebem? Então, do mesmo modo, se houvesse um trabalho de produção, se o produtor, por exemplo, tivesse pedido para falar com esse chefe,
chefe, olha, eu sou produtor da emissora tal, a gente vai fazer uma reportagem, me diga aí como é a receita desse bacalhau, como é que o senhor faz, qual é o segredo do chefe para esse bacalhau, e aí o cara ia falar no telefone. Lógico que a abordagem de uma pessoa falando ao telefone, que é muito mais comum, muito mais do nosso dia a dia, ela vai ser diferente. Mas quando você realmente tem uma bagagem, né, uma experiência, você consegue reconhecer nesse momento de conversa ali, de fala, se a pessoa é desenrolada ou não, se ela é adequada para dar aquela entrevista, para aparecer ou não. Mesma coisa para o rádio, certo? Para os veículos de rede social, para vídeo é a mesma regra, tá? Tudo que envolve vídeo precisa de boa estética, precisa de boa fala, de boa articulação, de oratória para poder funcionar muito bem, tá certo? E do mesmo modo, imagine um trabalho de produção muito bem feito, que o repórter chega, está tudo montado, tudo esquematizado, e ali você só tem o repórter cinematográfico ali, só tem o trabalho de montar todo o equipamento, ajeitar a iluminação, microfonar todo mundo que precisa, e aí você já está muito bem ambientado, perdão, com aquilo que vai ser falado, com aquilo que vai ser conversado, porque você já conversou com a pessoa antes. Essas técnicas, pessoal, de conversa, de construção de pauta, de entrevista, de técnica de reportagem, elas podem ser aplicadas a qualquer tipo de contexto. E aí a gente traz um pouco isso para a administração. Eu acho que a professora Mirelle deve lembrar que agora, no dia 2 de julho, a minha turma da faculdade, do 7º período de ADM aqui em Caruaru, fez um evento, né, que, enfim, todo mundo ficou muito feliz, todo mundo achou bem bacana, porque houve realmente essa preocupação, né? A gente fez, eu montei todo o roteiro enfim, da palestra lá do momento, baseado numa conversa prévia que eu tive com todos eles. Eu liguei, eu perguntei, tu se formou quando? Como foi? Qual foi o teu primeiro emprego? O que é que tu fez? Por que escolheu a administração? E por aí foi. Então, a conversa foi muito mais fluida. Por quê? Porque ele já baixou a guarda, ele já sabe muito bem o que é que vai ser falado ali. É claro que muitas vezes a gente é pego também pela questão da coisa do momento, né? Do factual, do hard news. Às vezes a pessoa solta ali uma coisa que ela não estava muito bem brifada e acaba que a sua construção ela toma um rumo muito diferente. Um caso que pode exemplificar isso é aquela questão de uma pessoa que fez um peeling de fenol. Eu não sei se vocês lembram dessa história, que a pessoa lá que fez o peeling, que a outra lá acabou falecendo, ela disse na entrevista do Fantástico que ela tinha feito um curso pela internet, né, desse negócio. Veja que negócio delicado, né? E aí já caíram de pau em cima dela, onde ela fez esse curso. Aí foram atrás da pessoa que ministrou o curso. Aí a pessoa disse que ela não tinha concluído as aulas, enfim, porque ela soltou essa informação. Então, cabe a você ter um ouvido ali muito atento no momento da entrevista, e aí já é uma etapa posterior à de produção de pauta. Eu não estou falando que um bom pauteiro vai gerar uma reportagem ruim, não é isso. O bom repórter, ele entrega, tá? O que eu estou dizendo é que uma boa pauta pode trazer um resultado ainda melhor, mais satisfatório, tá? E a pauta, pessoal, a aplicação dela é para qualquer veículo de comunicação, tá? No caso de veículos com equipes mais reduzidas, por exemplo, o rádio, o Zé Neto tem experiência nisso. O próprio repórter, ele já faz esse trabalho de pauta, de marcar com as pessoas, de conversar com as pessoas antes mesmo de fazer essa gravação, certo? No caso do portal de notícias, essa pauta, né, muitas vezes, quando a gente fala do digital, a gente não está falando ali, exceto para vídeo, se for uma apuração de uma reportagem para um portal, se for alguma coisa de foto, etc., é preciso que haja uma disponibilidade da outra parte de falar sobre aquilo, né? Hoje, eu até sou muito crítica, sabe, pessoal, do uso do WhatsApp para fazer esse tipo de trabalho, sabe? É um trabalho realmente que é de diálogo, que precisa de troca. Não que a rede social, que o WhatsApp não seja um meio de comunicação, porque a gente sabe que é uma ferramenta de trabalho para todos, mas ele mascara muitos sentimentos, ele mascara muito o que a pessoa de fato é, como a pessoa de fato se comporta, como ela reage a determinadas perguntas que para ela podem soar desconfortáveis, porque o trabalho do jornalista também é esse, é de tirar o cara ali da zona de conforto e colocar ele num ponto ali antagônico para ver como é que ele se sai.
isso, pessoal, é muito testado num exemplo que a gente pode trazer de campanha política, de debate político. Né, quando a gente vê essas entrevistas aí do Jornal Nacional, que de 4 em 4 anos, né, para o presidente, é aquela expectativa para ver de que maneira os âncoras ali vão botar para lascar no candidato, é para testar a capacidade dele justamente de se sair de uma situação que, teoricamente, não é favorável para ele, tá? Então, tudo isso deve ser muito bem analisado. E aí, pessoal, seguindo mais adiante, a gente traz agora a estrutura e os elementos da pauta, tá certo? Essa estrutura que eu trago, pessoal, é uma estrutura que ela não é, assim, uma ABNT, que é uma norma que vale para todo mundo. Não, cada veículo constrói ela de um jeito, constrói ela de uma maneira, mas os elementos que ela tem são os mesmos. Pode mudar um nome, pode mudar, sabe, como ele é mencionado, mas no fim das contas é a mesma coisa. A pauta tem que ter uma retranca, a proposta, um encaminhamento, informações, roteiro e contato, certo? Eu vou falar para vocês agora um pouquinho de cada um deles. Eu coloquei esse slide aí com a fonte Courrier, porque também é uma fonte muito usada para fazer conteúdo de pauta, de script, etc. Por isso que eu trouxe ela para cá. Tem alguém querendo fazer uma pergunta? Deixa eu ver quem é, que eu não estou vendo a carinha de vocês. Peraí. Edson, fala, Edson. Essa estrutura e elementos da pauta é particular do seu veículo de comunicação, certo? Veja, não. Ela pode ter variações disso, certo? Mas a estrutura de elementos é essa. Ela tem que ter uma proposta, ela tem que ter uma retranca, ela tem que ter o contato, o roteiro, ela tem que ter isso. Ou, por exemplo, num veículo ou outro pode ser no lugar de roteiro pode ser marcações, que no caso é quando foi marcado, data, horário e local que a entrevista foi marcada com o entrevistado. Então, essas nomenclaturas aí podem variar, mas a estrutura em todo o canto, em toda a redação, é mais ou menos essa daí, certo? Realmente essa estrutura. Entendi. É uma estrutura em linhas gerais. É a estrutura. Exatamente. Certo. Direção UPE, sim, foi esse evento, repercutiu muito bem, muito bem. Então, vamos lá. Estrutura e elementos da pauta. É suco, tá, gente, de uva. A retranca, ela resume o assunto, né? A gente já estudou a retranca, já sabe por que ela é importante para poder ali, com que você saiba o que é que vai ser tratado ali naquela reportagem, naquela entrevista, naquele programa, naquele podcast, né? Depois vem a proposta. A proposta, pessoal, ela vai trazer o foco que será abordado e para onde a pauta será destinada, tá? É para um podcast, é para um programa de TV, é para um telejornal, é para uma rede social, uma cobertura de um evento. Vai para onde essa cobertura? Vai sair aonde? Vai ser para qual tipo de veículo, qual tipo de mídia? Vai para um portal de notícias, tem que ter isso na proposta, tá? E ela traz o foco do que será abordado e para onde essa pauta vai ser destinada, como eu falei, né? O que é esse foco? É aquilo que a gente já conversou, né? Dentro de uma vastidão imensa de focos que a gente pode dar a um determinado assunto, a proposta vai direcionar qual vai ser o foco que vai ser dado àquele assunto, trazendo novamente, né, o exemplo que a gente falou sobre gasolina, aumento no preço da gasolina lá. Então, se a gente vai falar sobre o aumento da gasolina, a gente vai dizer, vamos fazer uma reportagem para o programa tal, para o podcast tal, ou se for um programa, a proposta do programa é falar sobre como o aumento no preço do combustível vai impactar as pessoas que ganham até um salário mínimo por mês, por exemplo. Ou, se for uma reportagem externa, vamos até os postos de gasolina para saber dos frentistas como é que está o movimento, se houve uma queda no movimento ou não por conta do aumento no preço da gasolina. Ou, motorista de aplicativo, vamos saber se houve um percentual de aumento de motoristas de aplicativo que colocaram o kit de gás natural no carro por conta do aumento do preço da gasolina. Então, a proposta ela tem que ter isso. Vocês percebem que, dentro de uma infinidade, ela traz o foco. Né? O foco da matéria proposta é falar desse assunto dessa maneira. É isso que a gente vai falar.
Nos encaminhamentos, né? Aí o encaminhamento, pessoal, tem pauta que vai precisar e tem pauta que não vai precisar, tá? Ele contém pormenores sobre o entrevistado, sobre localização, pode trazer ali uma sugestão de pergunta que o produtor acha interessante, que vale a pena ser feita para essa pessoa. E, por outro lado, ela pode colocar ali algumas restrições. Por exemplo, deixa eu pensar aqui no exemplo para vocês. Pronto, pensei em um aqui rapidamente. Zezé de Camargo, da dupla Zezé de Camargo e Luciano. Ele é muito baixinho mesmo. Baixo, ele, tipo, eu tenho 1,68 de altura, ele bate mais ou menos aqui no meu ombro. Ele é bem pequenininho. E, assim, uma pauta que é proibida é falar sobre a altura dele. Por que ele usa uma bota com saltinho? Então, um encaminhamento para uma entrevista com o Zezé de Camargo, por exemplo, pode ser esse, dizer, não fale sobre a altura dele, não pergunte para ele se isso incomoda ele. É um não assunto, entendeu? Não deve ser mencionado. Esse recurso, pessoal, do encaminhamento, né, de dar ali algumas restrições, é utilizado muito com políticos, com celebridades, como eu acabei de mencionar, e também quando a gente traz uma pauta, assim, por exemplo, de cunho de ordem muito pessoal, muito íntima, sabe? Por exemplo, quando a gente está falando sobre doenças, né? Sei lá, uma pessoa ali que está em tratamento do câncer do colo do útero, e aí está fazendo uma vaquinha para arrecadar dinheiro para o tratamento, né? Uma informação sensível para essa pessoa pode ser, por exemplo, se ela já teve, por exemplo, alguma infecção sexualmente transmissível, sabe? Tipo, para que esse tipo de pergunta, sabe? Não é necessário. E às vezes, beleza, é bom senso. Concordo que é bom senso. Mas, às vezes, pessoal, muita coisa passa, né? A gente ali naquela curiosidade de estar ali na ponta, na frente da pessoa, você quer perguntar algumas coisas e acaba que isso deixa a pessoa numa situação ali de desconforto, né? Soa indelicado. E aí esses encaminhamentos servem para isso, sabe? Para dizer, vai por aqui não, faz desse jeito, não faz, pergunta isso, não pergunta aquilo, vai para isso. E também pode servir, pessoal, para você colocar assim, alguma orientação do tipo, a casa do entrevistado é muito escura, a parede é pintada de preto, leva uma iluminação extra, sabe? Ou ele não quer que pegue imagem do quintal da casa porque está em reforma, tá lá uma pilha de tijolo, tá tudo bagunçado. Não pega imagem de lá. Se nessa pauta que eu mencionei, né, no comecinho da nossa conversa lá do restaurante, houvesse esse encaminhamento dizendo, faz o passo a passo num ângulo muito fechado, porque a cozinha está em reforma, a cozinha está bagunçada, entendeu? Mas não houve esse encaminhamento. Então, eu cheguei, fui pega de surpresa, sabe? Uma pauta ali que demoraria, sei lá, 1h30 para ser feita, demorou uma tarde toda, sabe? Eu cheguei lá no local ali 2h30 da tarde, né? Depois ali do horário do almoço, quando o restaurante já estava um pouco mais tranquilo, eu saí de lá, já estava anoitecendo. Outra coisa que também deve ser levada em conta nessa questão de estruturação, horário, né? Se for, sei lá, de tarde, a questão da continuidade, né? Quando você fala ali, por exemplo, começa uma pauta 3h30 da tarde, é inverno, né? Como a gente já mencionou, 4h30, 5 horas, a luz já está começando a cair, então a gente pode começar uma matéria de dia e terminar de noite, então, para ter essa agilidade, para ver, sei lá, talvez uma locação de gravação no local fechado, sabe? Para o rádio, esse tipo de situação não precisa, essa questão de imagem, né? E tudo, mas assim, esse briefing, esse encaminhamento, ele é importante para dar ali um norte, porque nem sempre, né, a pessoa que faz a pauta é a pessoa que faz a entrevista, que coleta essa informação, que faz essa reportagem. Então, por isso é importante. E aí, nessa parte, pessoal, das informações, é quando a gente realmente traz
todos os detalhes de apuração sobre esse tema da pauta. São os dados, levantamentos de internet, detalhes interessantes sobre o assunto, alguma curiosidade, se houver, e até mesmo algum conteúdo que foi previamente conversado com a fonte, que é justamente isso que eu falei para vocês, né? A importância de ter uma conversa prévia com essa fonte para que o repórter saiba mais ou menos o caminho que ele vai percorrer, o que é que ele vai coletar de informação desse entrevistado, né? E aí, quando a gente fala de detalhes interessantes, a gente está fazendo uma matéria sobre a UPE, por exemplo. Um detalhe interessante sei lá, no dia do primeiro dia de aula da UPE, lá na reitoria, no Recife e tal, teve, sei lá, isso aí eu estou inventando, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, senão vocês vão dizer que eu estou, né, dizendo, não, Renata tá dizendo isso. Teve, por exemplo, uma chuva muito grande. No dia da inauguração do primeiro dia de aula da universidade, deu uma chuva muito grande e aí estavam sendo esperados 1.000 alunos e só apareceram 300. Aí a direção ficou chateada e ficou rezando para parar de chover. Então, isso é um conteúdo curioso, tá? Tudo que pode levar você para outro caminho, dentro daquele assunto, é legal de ser contado, vale a pena ser contado. Então, daí vem, pessoal, a importância de você ser curioso, de você perguntar para pessoas sobre sentimentos. Como é que você se sentiu naquele momento? O que era que você estava fazendo naquele momento, daquele fato? Você teve medo? Você se sentiu feliz? Como é que você se sentiu? E sempre perguntar o porquê das coisas. Por quê? Né? Porque vai levar a pessoa a refletir. A gente tem uma tendência ali de repetir, né? De ter certos padrões, ou de dizer sim ou não para tudo. Quando a gente pergunta o porquê das coisas, você leva a pessoa a parar ali e dizer, poxa, por quê? Aí a pessoa ali vai refletir um pouco sobre aquilo e tudo isso vai enriquecer o seu conteúdo de pauta. No caso de dados, né? Aí é contato com fonte. Qual a frota de veículos do estado de Pernambuco hoje? Vai lá no site do Detran, puxa lá, tem frota. No caso de dados de violência, de criminalidade. A SDS, ela tem uma planilha, pouca gente sabe dessa planilha. Tem um local lá no site da SDS que ele fornece ali com atualização a cada 24, 48 horas, todos os CVLIs, né, que é o crime violento, letal e intencional, no caso os homicídios, né, isso é atualizado. Então, quer um dado de homicídio? De janeiro a junho de 2024 foram assassinadas em Caruaru tantas pessoas. Então, vai lá no sitezinho da SDS, previsão do tempo, fala com a PAC, quer saber dados ali sobre direito do consumidor, fala com o PROCON, sabe? O que é que você vai fazer sobre tal assunto? Orientação jurídica também é importante. No caso da universidade, tá desenvolvendo ali um aplicativo para monitorar a questão de, sei lá, pressão arterial, por exemplo. Poxa, quem é que pode? Como é que faz para instalar esse aplicativo? Quantos downloads desse aplicativo? Quantas pessoas já foram ajudadas por ele? Então, tudo isso é informação que é interessante ter, né? E aí é um trabalho que realmente, galera, é serra mesmo. Tem apuração fácil não, tá? E isso para você se antecipar a possíveis questionamentos, seja da pessoa, do seu editor de texto, seja do chefe de reportagem. Por que tal coisa? Por que isso está assim? Né? Por quê? Perguntou tal coisa. Não, aí a pessoa vai ter que voltar lá atrás, ligar para a pessoa de novo. E tudo isso gera retrabalho. Então, quando você faz uma apuração mais completa, que não dá margem para dúvida, para titubeio, o que seja, você faz um bom trabalho, tá certo? Depois, o roteiro. Pessoal, peraí que eu estou falando muito rápido. Tá dando para acompanhar até aqui? Tá tudo certo? Tá tudo Eu bem. não entendi muito bem acerca de informações. Informações é tudo que vai servir de informação para subsidiar a construção do texto, certo? Dados, conversa com entrevistados, outras informações, curiosidades sobre aquele assunto, tudo que vai subsidiar a construção desse texto, tá certo? Isabelle falou sim, que está claro. Pamela disse que está perto. Está perto. Já vou fazer 2 perguntas polêmicas para a gente pensar junto. Daqui a pouco você faz, José Neto. Vamos seguir por aqui. Isabelle colocou imparcialidade, principalmente com questões políticas que envolvem a população. Sim, a gente já falou sobre isso também, não foi Isabelle? Vamos lá, o roteiro. O roteiro, ele traz
as informações práticas da pauta. Quem eu vou entrevistar, quem ele é, no caso o crédito, né, dentro daquele contexto ali, se a pessoa é especialista, se ela é personagem, pessoal. Quando a gente está falando ali, voltando para a gasolina, o personagem dessa matéria é a pessoa ali que tem um carro que foi impactada financeiramente pelo aumento do preço do combustível. No caso, uma matéria sobre cesta básica, o personagem é Dona Maria, que comprava ali 10 quilos de feijão no mês e passou a comprar 7, porque o feijão está um absurdo de caro. Então, o personagem é aquela parte da reportagem que humaniza ela, que traz pessoas para ela, tá certo? A Pamela disse, tá perfeito. Agora entendi, Pamela, obrigada. E aí, traz isso, né? Fulano de tal é especialista em, sei lá, em combustíveis, para falar sobre o aumento da gasolina. Economista, o nome da pessoa, o crédito da pessoa e o local e horário da entrevista. Vamos conversar com fulano de tal no escritório dele, localizado no endereço tal, rua tal, número tal, bairro tal, né, horário. Esse escritório fica ali perto da padaria de seu Zezinho. Colocar ali também um ponto de referência. Tudo para facilitar a vida da pessoa que vai fazer a execução desse conteúdo, dessa reportagem, tá? O contato também ali vai ter um nome e o crédito, né? E o número de telefone, o WhatsApp da pessoa, como a pessoa quer ser contactada. Via de regra, usa-se telefone, tá? O celular ali é o principal, porque a pessoa sempre está com um celular, tá certo? Tá claro, pessoal, até aqui deu para entender a pauta. Conseguem construir uma pauta agora? Estão prontos? Posso mandar vocês fazerem pautas agora? Tudo certo? Me digam aí. É tranquilo. Tá? Pronto, Zé Neto, fala aí, pergunta. Vamos botar fogo nessa sala que eu tô querendo. Pode falar. Eu depois vou tentar fazer uma pauta assim. Achei bem interessante a forma de organização. Sobre as perguntas polêmicas, eu fiquei pensando aqui. Eu digo, eu vou cutucar um pouquinho. Vamos lá. A primeira é o seguinte. Falou que um dos atributos, né, do jornalismo, acho que foi a Isabelle, né, Gonçalves, e ela falou sobre a imparcialidade. A imparcialidade, para mim, é um pouco complicada a palavra, porque, enquanto seres humanos, a gente sempre tem um lado. Mas o que vai definir a nossa parcialidade, ou a dita imparcialidade, é a maneira que a gente se inclina para o assunto. E, assim, a pergunta polêmica que eu faço é possível ser imparcial ou só desinteressado da temática? Porque no jornalismo você vai ter contato direto com aquela situação, né? Por exemplo, se você vai entrevistar um presidente e esse presidente ele é contrário à sua opinião política, aí que vem a questão, né? Se você vai ser desinteressado quanto àquela causa, ou seja, você não vai se colocar enquanto pessoa, ou se você vai se envolver com aquele processo, porque no fundo é que te incomoda. Mas entra aí também a questão do profissionalismo, do bom senso, né, também. E assim, é muito engraçado isso. Aí eu queria provocar nesse sentido a minha primeira pergunta. E a segunda pergunta essa também dá um pouco de pano para manga, que é a questão de profissionais e experimentados, como assim? Para quem tem jornalismo, né, a graduação, e o que você acha sobre a galera que está entrando de boa, assim, né, que está metendo a cara, está indo entrevistar, o que a gente pode pensar sobre isso, implicações, perda de qualidade, essas coisas. Sabe? Tá, vamos lá. Tem duas polêmicas aí. Olha, a segunda é mais difícil que a primeira, mas vamos para a primeira. Vamos por partes. Quando a gente fala, eu acho que você não estava no dia, Zé Neto, a gente trouxe essa questão da imparcialidade. A parcialidade ou não, ou imparcialidade, ela está numa esfera talvez acima da conduta profissional, tá? Do jornalista que está ali na ponta fazendo esse trabalho. Por quê? Porque, como a gente já trouxe em outros momentos, todo veículo de comunicação tem uma linha editorial, que pode gerar ali conflitos de interesses de ordem financeira mesmo, né, comercial e etc. E aí, quando a gente traz, né, uma pessoa, eu trouxe até o exemplo do jornalista que é vegano,
né? Aí ele vai ter que ir lá no churrasco fazer uma matéria sabe, do bacon, da picanha, sabe, tudo isso. Por mais que ele tenha horror aquilo tudo, ao bichinho morto, né, não sei o quê, são vidas e etc. Se ele for um bom profissional, ele vai entregar o que precisa ser entregue. Talvez ele não... Veja, note bem o que eu vou falar agora. Talvez ele não tenha o feeling de uma pessoa que tem mais afinidade com determinados assuntos. Talvez a abordagem dele não seja tão detalhada, vamos dizer assim. É como você colocar um jornalista generalista para fazer uma cobertura esportiva, né? A gente já tratou aqui disso, do jornalismo esportivo, que ele tem um vocabulário próprio, ele tem uma linguagem mais informal, né? Se você, por exemplo, é torcedor do Santa Cruz e vai cobrir uma pauta lá na Ilha do Retiro, você tem que ter muito cuidado, muita cautela para não colocar o torcedor ali, a pessoa, né? No lugar de subjugamento, sabe? Então, não é só sobre política, é sobre qualquer assunto que você tem opinião divergente. E, minha gente, todos nós temos, tá? De uns tempos para cá, com essa questão das redes sociais, desse acirramento, né, de polarização de tudo, sabe? Dá palmada no filho, não dá. E aborto, sim ou não. Não sei o quê. Tudo isso vira polêmica. E tudo bem ter seus posicionamentos, sabe? Tudo bem ter suas opiniões pessoais, ter sua religião, sabe? Ter sua cor de preferência, seu time de futebol de preferência. Tudo isso tá ok. Eu acho que é do humano. As pessoas têm, naturalmente, suas aptidões, suas preferências, né? Mas o fato é não deixar a sua preferência, a sua aptidão, enfim, o seu interesse pessoal se sobrepor ao interesse social coletivo, né? Porque imagina quantos torcedores do esporte não existem, quantas pessoas comedoras de carne de churrasco, de porquinhos e boizinhos não existem, entendeu? Então, realmente tem a ver com profissionalismo, sabe, Zé Neto? Eu acho que tem a ver realmente com você separar o autor da obra, sabe? Como eu costumo dizer também, né? A pessoa que faz aquilo é uma coisa e a obra, o que ela executa é outra. Então, é mais ou menos por aí. Com relação à atuação jornalística de pessoas não formadas, a obrigatoriedade do diploma de jornalismo para exercer a profissão de jornalista, ela foi um momento muito triste para a nossa profissão, tá? Isso foi uma lei ali do ano de 2008, né? Foi aprovada no Supremo ali pelo ministro Gilmar Mendes, foi ele que propôs isso. E aí, somou-se a queda da obrigatoriedade do diploma para o exercício da profissão, a popularização do smartphone, que possibilitou que muito mais pessoas tivessem ali acesso a criação de conteúdo ali em tempo real. Isso não significa informação, tá? Essa popularização, ela não significa qualidade, tá? É tanto que está sendo estudada, não sei se vocês acompanham, né, como eu sou dessa área, há uma discussão muito forte sobre regulação da mídia, sobre regulamentar a mídia, porque é cerceamento, porque é cerceamento da liberdade de expressão, e blá, 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 blá. Por outro lado, aquela galera que ficou ali na frente dos quartéis, quando da derrota do ex-presidente Bolsonaro, elas estavam sofrendo algum tipo de alienação, né? Elas colocavam ali, ligavam a câmera do celular, ficavam apontando para o céu, assim, e achando que os extraterrestres iam vir para fazer uma intervenção, que era para ter intervenção militar no Brasil, esse tipo de coisa, que não é informação, né? E aí, todos os dias, o jornalista ele tinha esse trabalho de dizer, o presidente foi democraticamente eleito e ele vai assumir no dia 1º de janeiro. Isso é fato. O que a galera está fazendo ali, na frente do quartel, também é um fato. Elas estão lá acampando, elas estão inconformadas, mas o que é que motiva elas a fazerem isso? Né? O que é que inflama as pessoas? O que é que deixa esses ânimos ainda mais insuflados para que elas ajam dessa maneira, né? Então, eu acho que a popularização disso,
ela não está alinhada com a qualidade desse conteúdo, tá certo? Um conteúdo feito por um jornalista profissional, ele tem outra qualidade, a entrega é totalmente diferente. Não significa que o blogueiro, a pessoa que está lá na ponta, que tem um celularzinho bom, ele não entreta, ele não passe a informação, ele não veja, por exemplo, tá ali, virou um carro ali no Curado, na 232, ali chegando no Recife, o cara passou, filmou, bicho, tem um trânsito aqui terrível. Se puder evitar, não vem agora não, evite. É informação também, mas é uma coisa mais simplória, mais simples, mais ali, menos, que demanda, assim, vamos dizer, menos responsabilidade com aquilo, porque é uma coisa assim que não precisa de uma apuração. Tu tá vendo ali, tá parado, tem um carro virado, foi o quê? Um acidente, entendeu? Agora, o aprofundamento que o jornalista traz, que o blogueiro que filmou lá a rodovia fechada não traz, o que é que levou esse carro a virar? Será que a rodovia está numa condição adequada de trafegabilidade para que esse carro não vire? E ainda tendo esse carro virado na beira da rodovia, por que o trânsito para se o carro está ocupando somente uma das vias da rodovia e não as 3? Então, percebe a diferença? A gente está falando do mesmo assunto, mas a abordagem que é trazida é totalmente diferente. E é exatamente esse ponto que diferencia o jornalista da pessoa que se denomina como e não tem uma bagagem, uma formação, um background que fundamente tudo isso, tá? Agora, no período junino, aqui em Caruaru, o período junino aqui na cidade, pessoal, é um período muito difícil para o jornalista aqui em Caruaru, e eu vou explicar por quê. Quando a gente fala de São João, a gente fala de festa, de animação, de muito turista na cidade, e fala de uma coisa, assim, que é muito complicada, que é ego e vaidade, e artistas, pessoas famosas que vêm para a cidade. E aí, acaba que o jornalista, de fato, a pessoa que trabalha na rádio, na TV, no portal sério, ali, que tem informação, acaba que ela é colocada no mesmo balaio daquele blogueiro que pega ali um celular, tempo de São João, para ficar dando pinta ali no backstage do pátio, e, enfim, são vários problemas por conta disso. Não tem postura, sabe, ética, não sabe o que perguntar. Então, assim, são colocados no mesmo lugar, né? E acaba que a pessoa que está do outro lado, o artista X, diz, gente, e esses jornalistas de Caruaru que não sabem nem o que me perguntar? Sabe, assim? Então, é muito delicado. Eu não sei se eu respondi essa pergunta, mas a diferença está principalmente na qualidade do conteúdo que é gerado por essa pessoa, tá? Vamos adiante, né? Aí eu propus aqui um exercício, tá? Com base nisso. E aí, dessa vez, pessoal, eu coloquei um assunto, tá? Para a gente pensar sobre esse assunto, certo? Vocês vão desenvolver uma pauta com todos os elementos. Aí ela vai ter a retranca, a proposta, o encaminhamento, as informações, o roteiro e o contato. Contato aí fictício. Se vocês tiverem alguém que entenda do assunto e quiserem colocar realmente o contato dela e conversar com ela, é o ideal, tá? Se você conhece uma pessoa que manja de moda, que tem um brechó, conversa com essa pessoa, faz o exercício real. Estou fazendo um curso, quero conversar com você sobre isso, sabe? Uma pessoa que vende roupa, uma pessoa que trabalha aí com sustentabilidade, com meio ambiente, sabe? É válido pegar alguma fonte aí, se orientar por um Greenpeace da vida, por um Ministério do Meio Ambiente, pegar esses dados, tá? E aí, feita a pauta com o tema sustentabilidade e a importância dos brechós na nossa região, falo região como estado de Pernambuco como um todo, tá bom? Vocês, com essa pauta pronta, vocês vão criar uma manchete sobre o mesmo assunto. O que é essa manchete? O título que seria dado para essa sua reportagem, se ela fosse para o digital, para um portal de notícias, certo? Esse exercício, eu estou curiosíssima para que vocês façam e me entreguem, tá? Vai ser um exercício aí de vocês pensarem, né? Irem em busca, sabe? Fazer como faziam os maias, os incas, pegar o telefone, ligar para a pessoa, conversar com ela e tentar construir isso, tá? E aí amanhã
A gente não vai ter tempo de corrigir, porque ainda tem muita coisa para a gente conversar, mas eu vou pedir que, por favor, vocês que estão no grupo do WhatsApp, tá, do nosso curso, vocês vão me mandar essa pauta ali num PDF ou num Word para eu revisar. E aí eu vou dar o feedback individualmente. Fechou? Combinado. De um por um, a gente vai conversando, vai dizer, ó, faltou isso, sobrou isso, tá ótimo, precisa melhorar, para vocês entenderem o que é. Fechado? Beleza, então vamos continuar por aqui. O exercício é esse, referente à aula 3, tá? Aí a revisão, né, que a gente fez, agora a gente vai para a parte, pessoal, que é, ó, pegada, que é o texto, tá? Porém, antes de falar sobre o texto, né, a gente já está trazendo aí um pouquinho, pessoal, a questão de técnicas de entrevista, certo? Eu não sei se tudo que está sendo conversado aqui, vocês estão percebendo que a gente já está, aos poucos, falando sobre técnicas de entrevista, técnicas de reportagem, certo? Tudo isso vem sendo trabalhado desde o nosso primeiro encontro, tá certo? E aí, a gente vai se aprofundar com isso um pouco mais adiante, mas o estudo principal o trabalho de entrevistar uma pessoa, pessoal, é o trabalho de tentar tirar dela o melhor que ela pode oferecer, tá? Imaginem vocês vendo... É até um bom exercício esse, sabe? Você vê diversas entrevistas do mesmo artista. Ele falou com o Jô Soares, quando o Jô Soares era vivo, falou com Pedro Bial, falou sei lá, com Renata Ceribelli, falou com Eliana, falou não sei o que... Então, em cada momento desse, se o bom jornalista conseguir fazer um bom trabalho, ele vai conseguir tirar coisas completamente diferentes dessa mesma pessoa, embora ela seja uma pessoa experiente, uma pessoa que já falou muito. Então, isso demanda técnica. Primeiro, você deixar a pessoa à vontade para ser quem ela é. Você deixar a pessoa confortável. Você não parecer ou se colocar num patamar de superioridade em relação a essa pessoa é uma coisa muito importante também, que dela depende o sucesso do seu texto, né, do seu conteúdo. E muitas outras questões, assim, realmente de feeling, sabe, de você entender o momento da pessoa. Eu me recordo agora, nesse momento, uma reportagem que eu fiz com uma menina que está em tratamento de câncer no fígado, né? E eu terminei a gravação passando muito mal, assim, eu me sentei numa cadeira porque eu ia desmaiar. Eu ali perdi a consciência ali uns 3 segundinhos, pedi um copo d'água, fiquei ali suando frio, mas eu realmente passei mal na casa da menina. E eu sustentei. Então, veja, sabe, a menina lá, pálida, amarela, problema no fígado, a barriga desse tamanho, inchada, enfim. E eu entrevistei a mãe chorava muito, a menina transparecia, assim, uma resiliência muito grande, uma força, assim, que eu não sei de onde ela tirava, porque a situação dela realmente era bastante difícil, bastante delicada. E eu fiz o que eu tinha que fazer, fiz o meu trabalho, né, de maneira a consolar a mãe e encorajar a filha, né, mas eu terminei mal, e eu fiquei dias pensando na menina, meu Deus, como ela tá, meu Deus, será que ela conseguiu o remédio, meu Deus, e fiquei. Então, porque ela se abriu, ela não só me mostrou os exames, não só me mostrou o remédio que ela precisava, que era uma medicação assim de alto custo e tal, mas ela me mostrou, Renata, ó, eu sou assistente de fotografia, eu amo minha profissão, eu tenho 23 anos e eu quero melhorar para voltar a trabalhar. E aí, aquilo me deixou muito impactada, demais, assim, quando eu lembro, eu até me emociono dela, porque realmente eu me vi naquela menina, né? Uma pessoa com 23 anos, com tanta coisa para viver, com tanta coisa para aproveitar, para estudar, para namorar, brincar, comer, se divertir, viajar, e presa numa doença, sabe? Então, aquilo me tocou, assim, profundamente. Então, a gente também ter às vezes, você tem que se segurar ali para não se deixar impactar demais, sabe? Sobre aquilo, e isso, pessoal, é prática, tá? É você treinando, é você abordando pessoas que você não conhece, sabe? Conversando com gente que você não conhece, conversando com gente que você não conhece, com curiosidade,
com a vontade genuína de saber sobre aquela pessoa, sabe? Porque cada pessoa que a gente encontra no nosso caminho, ela é um universo, ela tem histórias e tem vivências e tem várias coisas que valem a pena ser compartilhadas, porque a nossa vivência no mundo, pessoal, ela é única. Ainda que as experiências não sejam individuais, cada pessoa tem a sua vivência individual e ela tem histórias que são só dela, vivências que são só dela. Então, é isso que diferencia, que faz a vida ser legal, porque as pessoas são diferentes, né? E aí, é justamente isso que também deve ser muito bem trabalhado. E aí, quando a gente fala de texto jornalístico, né, também é uma nova caixinha de Pandora que se abre, né? Que tem várias particularidades, várias coisas que devem ser trabalhadas, devem ser levadas em conta para que esse texto ele seja bem feito, bem construído, bem fundamentado, tá certo? Primeiro, a gente tem que dizer o seguinte: antes da técnica, a gente precisa entender a plataforma, tá? O que é a plataforma? Para onde esse texto vai? É o canal, né, utilizado para que essa comunicação seja feita, como a gente viu no início dos nossos encontros. Um fator fundamental para a construção do texto jornalístico é a plataforma para o qual ele será construído, certo? Aí vem. O texto da TV é diferente do texto do rádio, o texto do rádio é diferente do texto da revista, o texto da revista é diferente do texto para o digital, para o blog, para o site, que é diferente do texto para a rede social, tá? São linguagens diferentes, com públicos diferentes, com abordagens que devem ser diferentes, e é isso que a gente vai estudar agora, o que é que deve ter em cada um, tá? É preciso levar em conta também o público para o qual esse texto se destina, tá? Via de regra, convenciona-se a objetividade e a simplificação, tá? Elas devem guiar todo o processo, especialmente quando a gente está falando ali de redes sociais e de rádio, tá? São veículos, assim, que, a não ser que seja uma rádio muito, muito nichada, muito especializada, né? A gente tem aí rádios, não aqui na nossa região, né? Mas aí, Brasil afora, tem rádios que são especializadas em conteúdo de mercado financeiro, tem rádios especializadas em conteúdo de música sertaneja, sabe? De coisas assim. Então, é muito mais nichado e essa linguagem, ela ganha aí uma especificidade maior, vamos dizer assim. Mas, via de regra, realmente é a objetividade. Lembrando que, quando a gente está falando de veículos de comunicação, pessoal, a gente está falando da pessoa muito, 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 muito rica, do dono ali sei lá, das Casas Bahia, até a pessoa que cata ali latinha para comprar o feijão e arroz no fim do mês. Então, se você conseguisse fazer entender pelo dono da Casas Bahia, por essa pessoa que é catadora de recicláveis, você fez um bom trabalho, tá? Outro exemplo que é legal da gente trazer é que as notícias, né, como a gente também já viu, elas podem ser abordadas de diversas maneiras, tá? Na Rede Globo, tem 3 jornais principais, certo? É o Jornal Hoje, aliás, o Bom Dia Brasil, o Jornal Hoje, o Jornal Nacional e o Jornal da Globo, que é aquele de meia-noite, né? Bom Dia, ele traz o quê? Começo da manhã, o ao vivo, quentinho ali. Jornal Hoje, hora do almoço, né? Um conteúdo ali com uma abordagem mais leve, né? Aquela matéria ali sobre procurar emprego, sobre economia, essas coisas. Jornal Nacional, política, violência, coisas ali mais pesadas. E o Jornal da Globo, ele traz ali uma abordagem mais aprofundada sobre esses assuntos todos, sobre política, sobre economia, sobre comportamento. Então, tudo traz uma abordagem mais aprofundada e mais elitizada. Por quê? Porque os públicos-alvos de cada um desses programas é diferente, né? De manhã ali é o trabalhador que está saindo para trabalhar, a dona de casa que está ali ajeitando os filhos para ir para a escola na hora do almoço. O pessoal está ali num restaurante almoçando, está em casa, está num consultório médico e tal. Jornal Nacional, a pessoa já chegou, já está ali na frente da TV para ver o resumo do que aconteceu naquele dia. E a pessoa que é a audiência do Jornal da Globo é aquele cara que chega tarde da noite em casa, aquela pessoa que tem ali um universo mais preocupado, mais, sabe, estratégico, enfim. E tudo isso é fundamental para que essa linguagem ela se adeque a cada cenário desse, tá certo? E aí vem também a questão do vocabulário, tá?
principalmente no texto falado, tá? O escrito também é importante. Quando a gente está falando ali, por exemplo, de cachorro. Uma matéria sobre adoção de cachorros. Uma feira de adoção que está acontecendo no Marco Zero do Recife, que vai do dia tal ao dia tal, das 8 às 14 horas. Aí você pode usar o amiguinho, o cãozinho, o bicho, o peludo. Todos esses sinônimos, dependendo do tamanho do texto, eles vão precisar ser utilizados para que você ganhe ali uma riqueza textual no que está sendo dito, né? Se você colocar cachorro, 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 o texto inteiro vai ficar um texto pobre. Pobre, inevitavelmente. Então, ter um bom vocabulário, entender de sinônimos, né? Também uma questão importante de ser levada em conta é a fonética das palavras, como as palavras são faladas. Aí a gente entra naquela história lá do cu cabeludo, né? Do tô masturbando, entendeu? Porque é o quê? Fonética. Está escrito uma coisa, mas a fonética leva você para outro lugar. Então, você tem que ter esse cuidado, né? Sempre que você for fazer um texto que ele vai ser falado, você deve aproximar a língua, o uso da gramática, né, do texto para a linguagem falada. Eu falaria isso dessa maneira, né? O texto escrito, ele é totalmente diferente do texto falado. O texto voltado para o rádio, ele é um texto muito mais descritivo, porque a pessoa não tem o recurso da imagem, né? No digital você tem ali a foto, você pode ter um hiperlink, que tem um link ali do YouTube, uma coisa mais omnichannel, vamos dizer assim. No rádio, não, né? Você está ali acompanhando um evento, você está só ouvindo ali o que o repórter está falando, o que o entrevistado está falando na sonora, mas assim, você pode dizer, por exemplo, minha gente, o auditório está aqui lotado, tem cerca de 200 pessoas, a governadora Raquel Lira acabou de chegar, ela está usando uma roupa muito formal, ela está muito bem arrumada para essa assinatura dessa ordem de serviço que visa tal, e é um momento de muita alegria, né? Estão todos num clima de comemoração. Então, tudo isso é descrição, tá? Você está descrevendo o que está acontecendo, uma vez que a pessoa não tem o recurso de ver o que está acontecendo. Não tem foto, não tem nada. Ela está só ouvindo e ali fazendo a ideação na cabeça dela do que está acontecendo naquele momento, né? Se está sol, se está chuva, se está... as pessoas estão tensas ou se estão alegres, se estão preocupadas, se não estão, sabe? Tudo isso ali é muito importante para o texto do rádio. E aí, pessoal, além dessa questão da ambientação, da fonética das palavras que vão ser utilizadas, é imperativo o uso correto da norma culta da língua portuguesa, tá? Gramática, pelo amor de Deus. Não escreva a gente vinha, a gente vai, sabe? Coisas assim que empobrecem a linguagem. Lembrando que, veja, gramática correta, uso da norma culta da língua portuguesa, não significa uma linguagem engessada, uma linguagem técnica, uma linguagem enfadonha, chata, são coisas diferentes. Você pode escrever e deve escrever corretamente com uma linguagem mais palatável, mais bacana, mais atraente, tá? E vice-versa, você pode escrever ali com uma gramática ali um pouco menos sofisticada e trazer também a mensagem que deve ser dada, do jeito que ela deve ser dada. E aí, pessoal, outra dica para ampliar esse vocabulário, para que você tenha ali recursos mesmo de criação, né, de escrita, de desenvolvimento de ideias, leitura, sabe? Leitura quem lê bem, escreve bem, é fato. Sabe? Agora, pessoal, leitura, eu não estou falando você ficar a manhã inteira no Instagram lendo post de Choquei e Companhia Limitada, não. Pegar um livro e ler. Não gosto de ler. Vê o que você gosta, procure o que você gosta de ler, sabe? A leitura, pessoal, ela é assim, obrigatória para quem quer escrever bem, quem quer falar bem, quem quer se comunicar bem, com mais assertividade, com mais proeficiência, com mais exatidão e credibilidade, sabe? A forma que eu me comunico hoje, ela é resultado de uma construção. Eu não aprendi a falar com a oratória, com a desenvoltura que eu falo do dia para a noite. Eu estudei muito, eu li muito, então, assim,
tudo isso é importante, né? Com relação ao audiovisual. Isso me remete muito à questão da redação do Enem, né? Porque criaram vários gurus aí de redação que acham que a fórmula perfeita é não, você começa contextualizando com uma série, com um livro, aí você desenvolve, aí tem a conclusão que você vai arrumar uma solução para aquilo. Bicho, não existe fórmula perfeita, existem diretrizes, existem processos a ser seguidos. Não significa que, obrigatoriamente, aquilo vai funcionar ou não. Então, é uma série de fatores envolvidos numa boa construção textual. Vocês conseguem entender? E aí, a parte do audiovisual, de você ver uma série, de você ver um filme, de você ouvir um podcast, ouvir música, né? Se apropriar ali de novas culturas, de saber... Ai, por exemplo, eu moro em Caruaru, mas como é, sei lá, como é que as pessoas celebram o Natal, sei lá, no Acre, por exemplo? Vai estudar isso, coisas curiosas que vão enriquecer o seu repertório cultural, de cultura que muitas vezes é julgada inútil, menos importante, para que você enriqueça a sua construção. E é um exercício, pessoal, de criatividade. E aí eu trago para vocês uma dica que funciona muito bem para mim, tá? Eu sou muito experiente, eu já fiz muito texto na minha vida, muitos textos. Porém, o que acontece é que, às vezes, você chega num ponto, assim, de bloqueio criativo. Você não consegue desenvolver aquilo ali mais, você topou. Então, fecha, vai dar uma respirada, vai caminhar. O que é que funciona muito bem para mim? Aí é título de hobby mesmo, tá? Sei lá, caminhada me faz muito bem andar, me dá uma oxigenada muito boa. Eu sou, de certa forma, habilidosa ali com artes manuais, eu sei bordar. Então, eu vou bordar um pouquinho, vou ali costurar uma coisinha. Então, tudo isso me oxigena para que eu renove as minhas ideias e consiga aí retomar esses raciocínios e desenvolver eles de maneira mais satisfatória dentro do objetivo que está sendo buscado ali pelo conteúdo que você está produzindo, tá? Eu quero saber de vocês agora, se vocês estão com alguma dúvida, se está claro até aqui, está tudo certinho. Falem aí um pouquinho, pessoal, um pouquinho. Tá tudo certo? Estão gostando da aula? Tá tudo bem? Bom, uma coisa que eu quero deixar claro aqui no entendimento sobre a plataforma, que não é apenas o site, mas que também pode ser rádio, TV, revista, site e rede social também, certo? Beleza. Okay. Pronto, aí a gente vai começar essa nossa trilha, tá? Falando sobre o texto para redes sociais, tá? Eu não vou me ater, pessoal, aqui a questões técnicas, textuais. Por quê? Porque o nosso curso já termina amanhã, tá? E se eu for me ater a questões muito técnicas de texto, a gente vai perder muito tempo, porque cada lugar desse ele é muito pormenorizado, né? Então, realmente a prática de vocês, a escrita, né, o exercício de redação é que vai fazer vocês aprimorarem essas técnicas, certo? Aqui a gente vai trazer em linhas gerais o que são diretrizes para cada veículo, beleza? Para cada plataforma de comunicação. Zé Neto, quer falar alguma coisa? Zé Neto? Olá, desculpa aí. A minha dúvida principal também tem sido sobre o copywriting. Eu penso em atuar nessa área, só que é um mercado bem diverso, né? O copywriting, ele é só usado nas redes sociais, ele também pode ser utilizado no jornalismo. Assim, é mais uma dúvida geralzona mesmo. Veja, o texto de copy, ele é mais voltado para um objetivo de persuadir, de convencer a pessoa de alguma coisa, certo? O texto jornalístico, ele não tem esse papel de convencimento, de convencer alguém sobre algo, de persuadir uma pessoa a algo. O texto do copywriting, ele tem mais uma tendência de ser um texto publicitário, um texto de me compre alguma coisa, consuma alguma coisa, do que um texto jornalístico que ele deve, por essência, ser um pouco mais neutro, mais isento. Então, são linguagens textuais diferentes. Beleza? Tudo certo? Tudo tranquilo.
Eu fiquei refletindo também sobre essa questão das técnicas de entrevista, porque eu passei por algumas situações bem interessantes nessa perspectiva. Depois eu posso contar para Tá, vocês, joia. mas muito obrigado mesmo pelos esclarecimentos. Imagina, vamos lá. Texto para redes sociais, tá? Redes sociais aqui, eu estou falando em linhas gerais, porque cada rede social, ela tem a sua forma. O Twitter é ali, 140 caracteres. O Instagram, o recurso é ali mais visual, né? A foto, o vídeo e tal. O TikTok é o vídeo, o texto é quase nada, né? O LinkedIn, aí sim, tem um aprofundamento maior, é uma coisa mais institucional. Então, isso aqui a gente está falando em linhas gerais para as redes sociais ali que estão mais no nosso dia a dia, realmente, né? Que hoje, né, atualmente, realmente é o Instagram, né, principalmente, e também ali o TikTok. Eu não sei se vocês usam Twitter também, e LinkedIn, eu confesso que eu deveria usar mais, mas em linhas gerais as regras aqui são regras neutras que valem para todas as redes sociais, tá? Esses canais de comunicação de redes sociais. Vamos lá. Texto para rede social deve ser curto e se aproximar da linguagem do público para o qual se destina. Exemplo, estudantes gostam de linguagem informal e etc. Se você está tomando conta do Instagram do DCE, por exemplo, da rede social do DCE, a sua linguagem vai ser mais de favorecimento para o estudante. Vamos reivindicar sei lá, o papel higiênico do banheiro do campus tal é pouco. Vamos ver isso aí, sabe? Então, trazer essa linguagem mais informal, ali um meme, né? Eu estou trazendo o exemplo do estudante, tá? Que é uma pessoa ali que está entre 17 a 22 anos, então ela gosta mais disso. E aí, isso de pessoa para pessoa, ou uma instituição, uma conta institucional que seja, por essência, informal, né? De pessoas que são informais para pessoas informais. No caso de contas institucionais, certo? Que não é de pessoa para pessoa, o criador de conteúdo digital, o blogueiro, o influencer, né? A pessoa, que é um conteúdo ali mais uma prefeitura, uma universidade, um órgão público, uma empresa, né? Ela tem um viés ali mais institucional, ainda que ela tenha em sua seja embalada de maneira mais informal. Um exemplo disso, que é bem legal, dessa informalidade da aplicação dela, é a rede social do Chocolate Bis. Eu vou até compartilhar aqui com vocês, que é bem interessante, realmente. Deixa eu só abrir aqui, rapidinho. Eu vou trazer alguns... Eita, porra, eu fechei, foi. Fechei não, estou aqui ainda. Eu fechei a apresentação, parece. Espera lá. Vamos continuar aqui, depois eu abro, que eu fechei ali o negócio que eu estava procurando. Sim, aí no viés institucional deve ser mantida uma linguagem mais ali, né? Não digo sisuda, mas mais formal, mais, vamos dizer, de cunho informacional, né? Institucional e tal. E aí deve haver uma preocupação imperativa com o uso correto de concordâncias nominal e verbal, bem como amplo vocabulário. Aí a gente volta naquela questão, né? A gente vê muito, pessoal, erro de concordância nominal e verbal em rede social. Muito. Quem é da área, assim, o olho tem aquele conteúdo lindo, a foto linda, o card lindo, mas o olho vai puff, no erro. Assim, automático. Lógico que esse olhar crítico, ele não é todo olho que é tão bem treinado para isso. Porém, um olho treinado que observa esse tipo de situação, ele acaba descredibilizando o seu conteúdo, entende? Porque diz, poxa, não houve um cuidado aqui. Às vezes é um erro de digitação, uma coisa assim, tipo, que passa. Você troca ali o M pelo N, que é um do lado do outro, entendeu? Mas isso, de certa forma, dá um impacto negativo no conteúdo que você produz, né? E aí, ó, vem os recursos visuais, como emojis,
E aí, os de escala, né, que a gente chama recursos de escala, que é a hashtag, que é justamente aquilo que é usado para que você apareça para pessoas que não necessariamente estão ali na sua rede de contatos, né? Que é o amigo do amigo, aquela aba explorar ali do Instagram, né? Que você vai rolando, vai aparecendo coisa de tudo quanto é gente. No meu só aparece gato, no meu explorar. Então, esses recursos, o emoji. Se você está falando ali com uma pessoa mais informal, é claro que você tem mais liberdade para usar emojis variados, emoji ali, aquele do palhacinho, sabe? Aquele da pessoa com aquele olhinho, né, que parece um redemoinho. Então, vários emojis aí que trazem uma informalidade. Para coisas institucionais, né, clientes institucionais, pessoas ali que representam que estão representadas, empresas, aliás, que estão representadas em perfis de redes sociais, os emojis devem ser relacionados com aquela instituição. Por exemplo, se a gente está falando de uma igreja, né, vai ter lá aquela mãozinha fazendo assim, vai ter a mãozinha para cima, vai ter igreja, vai ter coisas assim. Uma faculdade, emoji de livro, de ideia, que é aquela lâmpada, coisas que estão relacionadas ali, construção civil. Eu tenho um cliente que é uma distribuidora de commodity, de aço, né? Então, eu uso muito emoji de martelo, de capacete de engenharia, tudo isso. Não deixo de usar, mas uso os que estão mais afins com a atividade daquele perfil, com o que é falado naquele perfil, né? É tanto que, se vocês observarem trabalhos, né, de audiovisual, etc., do Big Brother Brasil. Há essa confusão danada. Todo ano, a galera que vai para o Big Brother, qual é o emoji de fulano? Então, tudo que você vê com aquele emoji, você vai relacionar aquela pessoa, porque aquele emoji é dela, entre aspas, vamos dizer assim. Então, veja a importância disso, né? Quando a gente fala, por exemplo, em Juliette, na rede social, o emoji dela é o cacto, né? Ela chama até os cactos dela, lá de Juliette. E assim vai. Arthur é o pão, né? Aquela coisa toda. E por aí afora vai. Então, veja como esse recurso, ele é um recurso também de conexão e identificação de determinadas tribos e subgrupos dentro daquele grande ambiente que é a rede social, tá certo? E aí vem o uso e revisão de legendas para conteúdo audiovisual também é fundamental. Tem estudos recentes que indicam que aproximadamente ali 80 a 85% das pessoas que veem conteúdos no Instagram, né? Falo de assistir, de Reels, etc. Assistem eles sem áudio. Tá? Ou tá ali no trabalho, sabe? Não quer ligar o áudio, tá sem fone de ouvido, não quer incomodar, e ver aquilo ali sem áudio. Então, por isso que a legenda é fundamental, para que a pessoa entenda aquilo ali. Porque se ela está vendo a pessoa ali mexendo a boca e não está ouvindo, ela vai passar aquele conteúdo. Então, tem que ter legenda, assim, imperativo, tem que ter legenda, tá? Para todo o conteúdo falado, a não ser que realmente não tenha fala, né? Ou seja, só uma música, aí realmente não precisa. Mas no caso de conteúdo que tem ali alguma informação para ser passada, é fundamental que tenha legenda, tá certo? E aí vem a questão de semiótica para a utilização de recursos gráficos como cards, carrosséis e outros, que eles devem seguir um padrão visual harmônico, tá? Eu vou tentar aqui, que eu vou mostrar esses dois exemplos para vocês. Deixa eu abrir aqui o Instagram para mostrar para vocês um negócio. Tá ficando claro até aqui, pessoal? Querem falar alguma coisa? Deixa eu... Oi. Quem é que quer falar? Pois não. Eu gostaria que repetisse a informação do segundo tópico, isto é, o viés institucional, caso não seja personalizado. Por favor. Viés institucional é quando você não é você está no Instagram, mas você não é uma pessoa. Não é Edson Cavalcante. Edson tem uma barbearia. Aí, barbearia Então, o viés institucional está falando sobre uma empresa, uma organização, uma prefeitura, algo que não é uma pessoa, que não é personalizado. Entendeu? Ainda não entendi. Não? Vamos lá, deixa eu te dar um exemplo aqui. Eu vou apresentar aqui. Pronto, esse é o Instagram da USP, tá?
A USP, ela é uma pessoa ou ela é um órgão institucional? Um órgão institucional. Pronto, exatamente essa diferença. Se você colocar aqui, sei lá, um cantor aí que tu gosta, não sei. Bom, eu não ouço. Bom, não ouço essas canções, não. Tu não ouve música, não gosta de música. Eu ouço, só que eu não tenho uma preferência por um cantor específico. Certo. Qual o gênero musical que você gosta, então? A senhora pode dar outro exemplo, por favor? Pronto. Eu vou colocar um cantor que eu gosto, tá? Para só Pronto. a gente colocar esse exemplo aqui. Eu vou colocar aqui, sei lá, Marisa Monte. Pesquisar aqui, certo? Marisa Monte, certo? Ela tem 2 milhões de seguidores. Ela é uma pessoa ou é uma instituição? É uma pessoa. Entendeu? A diferença é essa. Representação institucional são empresas, organizações, faculdades, prefeituras. E indivíduos são pessoas. Entendi. Então, as publicações nesses órgãos, nessas instituições, vão manter o fato de que são instituições que estão propagando as suas informações, e não o autor, exatamente. Exatamente. Entendi. Porque redes sociais institucionais, elas não são representadas por uma única pessoa. Então, tem várias pessoas que estão ali, e essa comunicação, ela precisa ser unificada, certo? Para que ela fale, ela siga um determinado padrão. Esse aqui é o Instagram da Universidade de São Paulo, que é a USP, tá? Se a gente for analisar aqui o feed deles, eles têm ali 333 mil seguidores, e aqui, olha só, tem os destaques, tem aqui artigos, podcast, aqui deve ser alguma coisa especial dos 90 anos da USP, falando sobre a universidade, o institucional, diversidade, cultura, atualidades e ciência. Aqui, ó, quando a gente vê esses destaques, eles já dão uma ideia de padronização. Todos os ícones têm um fundo amarelo e são vazados com o desenho preto, né, em preto. E aí, olha só, os vídeos, a capa dos vídeos, dos Reels ou das imagens, aqui é um carrossel, pelo que eu estou entendendo de fotos, ó. TBT, tá vendo, ó? Aí tem aqui um sininho, e aí, tá esperando o quê? Para ter sua foto aqui no nosso feed? Compartilhe com a gente marcando a hashtag meu clipe na USP, meu clique na USP. Queremos ver os diferentes horários de vocês, olhares sobre a USP. Aí aqui, pelo que eu estou entendendo, são fotos que os alunos tiraram, que vão aqui para esse carrossel de fotos. Olha que coisa linda. As perspectivas de olhares. Porém, o que é de conteúdo institucional, né? Copo vazio em temporada gratuita no Teatro da USP, Dia Mundial da Capoeira, que é conteúdo de cultura. Então, percebe que as fontes se repetem, né? A fonte aqui é igual, a padronagem aqui é igual, tá vendo? Tem esse microfone em todos os cards, ainda que o assunto mude, entendeu? Então, quando fala de cultura, tem aqui mosaicos culturais, mas ele segue ali uma ordem, uma estética visual, né? Uma padronização de cores. A gente vê muito aqui o azul, né? O verde, o cinza aparece bastante quando não tem foto. Enfim, aqui embaixo ó, tem alguns vídeos. Quando é conteúdo de vídeo, geralmente eles não fazem capa, né? Pelo que eu estou entendendo aqui. Mas, assim, ele segue uma estética, né? Quando você fala aqui de um conteúdo de card, de vídeo, aqui, ó, é um corte, tá vendo? Que ele tem essa capinha. É um corte de um podcast, que é um recurso, assim, interessantíssimo, que dá para render muitíssimo conteúdo. Agora eu vou trazer para vocês o exemplo do chocolate Bis. Bis. Vamos lá, o Bis é um chocolatinho que, enfim, a juventude gosta, a criançada gosta. Aí vejam como é engraçado a linguagem, né? Veja, a gente já está no mesmo canal que é o Instagram, mas a forma que cada um se comunica é totalmente diferente. Aí tem aqui na bio. Quer ficar com água na boca? Tá no perfil certo. Precisa de ajuda? Chame aqui. Tem um link de WhatsApp. E aqui vejam a estética, como ela já é bem mais plural, diversa, né? Tem um bis, aí tem um meme, tem outro bis, sabe? Aqui, ó. Não trazemos a pessoa de volta. Comente, bisão, para o bis do seu armário não acabar. Então, veja, ele traz aqui basicamente memes. E se você olhar as legendas, vejam como é interessante, ó. Por exemplo, esse aqui da caveirinha, tem aqui, ó.
Eu postei vários sabores que pediram. Eu postei vários sabores que existem e pediram mini bis nos comentários. Aí aqui, olha o que ele escreveu. Não é fácil. A legenda é só isso aqui. Então, percebem que o público que ele atingir é um público que está numa geração mais jovem, mais ali, que escreve pouco na rede social, que é menos texto. Então, ele passa a mensagem aqui, né, dizendo que colocou vários sabores que existem e ainda assim pediram bis nos comentários. Ou seja, ele parou de postar mini bis, pediram para ele postar outra coisa, ele postou, e aí quando ele postou, pediram mini bis. Aí ele está dizendo aqui, não é fácil. Ou seja, como é que eu faço para agradar vocês que me seguem, né? Aí, ó, tem esse outro aqui. Veja como é um design simples. Um fundo branco, texto, uma caixa de bis, e é isso. Gringos, again. Brasileiros, bis. Gringos, again. Brasileiros, bis. A gente tem o molho, né? Ou seja, eles estão dizendo que gringos falam de novo, né, em inglês, e brasileiros falam bis. Que bis é o quê? Chocolate. E aí ele está dizendo aqui, a gente tem o molho, né? Então, vejam, pessoal, eu acho esse perfil, assim, um exemplo muito legal, assim, de uso de uma linguagem que é adequada para o público-alvo que ele quer atingir, né? No caso, as pessoas jovens. Então, assim, não tem uma riqueza de design, você não vê, assim, um capricho, entre aspas, estético nesse conteúdo que a Bis produz, né? É uma coisa muito simples aqui, uma foto de um garçom, fundo branco, é sempre a imagem do produto e uma coisa bem mais simples, né? Esse aqui já é mais trabalhado, tem um Bis aqui tomando solzinho. Duvido você escrever obsessão de olho fechado. Até de olho aberto é difícil, man. Obsessão. Entendeu? Então, assim, se eu morrer, abro bis óleo. Se eu não acordar falando, me dá um, eu realmente arrastei. Ou seja, morri, né? Fui de comes e bebes, galera. Aqui é a legenda. Então, é esse tipo de leitura que vocês têm que ter quando vocês forem construir conteúdo para a rede social, tá? Você tem que ter aí essa personalização, entender para quem você está falando e a forma que é mais fácil de se comunicar com aquele seu público-alvo, tá certo? Estão perguntando aqui, conseguiu uma palavra muito forte. Hoje não tem frequência de chamada, Pamela? Tem, ó, a Kaique já mandou aqui embaixo. Precisarei me ausentar mais cedo até amanhã. Tchau, Felipe. E aí, a gente voltando aqui para a nossa apresentação, a gente continua aqui, né? Cards, carrosséis e outros devem seguir um padrão visual harmônico, perfis com muitas cores descredibilizam o que é dito, tá? Isso aqui, quando a gente está falando de perfis institucionais, tá? Quando a gente está falando de perfis pessoais, aí a regra é de quem faz, tá? Geralmente é mais agradável visualmente você ter ali, usar, por exemplo, uma paleta de cores, usar um filtro só para todas as fotos, se você for adepto de filtro, sabe? Tudo isso é importante. E aí, quando a gente fala de materiais, né, gráficos, né, cards, carrosséis com material gráfico, aqueles que tem ali texto e foto, aquelas coisas, procure colocar pouco texto, porque é enfadonho. Porque imagina que a pessoa vai ter que ler aquele texto ali do carrossel, da legenda, etc. e tal, e também vai ter que ler a legenda, ou se quiser. Então, seja o mais objetivo possível, né? Muito texto é enfadonho, é chato, seja objetivo. Essa outra dica aqui, perfis com muitas cores descredibilizam o que é dito, tá? Então, fica aquela confusão, a pessoa não tem uma estética consistente, sabe? A gente acabou de ver o perfil da Universidade de São Paulo, vocês percebem que eles têm ali uma padronagem de cores, uma padronagem de usar uma fonte só, que usa a marca da USP ali, né, na maioria das vezes. E também tem essa outra dica aqui, ó, para conteúdo audiovisual, o mais adequado é que as legendas sejam curtas e que a mensagem seja totalmente passada no conteúdo de vídeo, ou seja, a legenda ali vai servir como um apoio para aquele conteúdo principal que é o vídeo, tá? Então, ela não vem ali com recurso, com muita informação, não. Até porque, quando você está vendo um vídeo no Reels, a tela fica cheia, a legenda nem aparece. Você tem que dar outro clique para poder aparecer ali o texto, isso não é interessante. Quanto menos texto para conteúdo audiovisual, né, de vídeo,
melhor, tá? E aí, além dessa questão das legendas, para o conteúdo de vídeo, deve servir somente para um apoio desse conteúdo. Aí vem aqui a sugestão: endereços, links, informações, sabe, etc. É importante que a mensagem principal seja passada no conteúdo audiovisual, tá? O que vier ali embaixo vem só como um apoio mesmo para esse conteúdo principal que vem no vídeo, tá? Em perfis pessoais e de criadores de conteúdo, o que mais interessa à audiência é a própria pessoa e seus ciclos sociais e de amizade. Lembre-se que pessoas se conectam com pessoas. Por que eu escrevo isso? Porque tem gente que vai lá no restaurante, aí posta a foto do prato, né, o que está comendo, só o prato, o macarrão com um pedacinho de frango. E isso, gente, foto pode ser em qualquer lugar do mundo, né? Quando a pessoa está ali, quando a pessoa aparece, pessoas aparecem, amigos reunidos aparecem, gente, em linhas gerais, esse conteúdo se torna mais humanizado e mais consumível, né? Ele atinge mais pessoas quando tem pessoas, isso é realmente comprovado, tá? No texto audiovisual, aproxime sua linguagem da norma falada, não escrita, mas evite termos como o mesmo, a mesma, seu, sua. E vou explicar isso aqui, porque isso aqui é interessante. Quando a gente fala de texto falado, quando a gente diz fulano quebrou a perna. Fulano quebrou a perna. O mesmo foi levado para o Hospital Regional do Agreste. Percebem como soa estranho? No texto não soa, mas falado, a gente não fala isso, o mesmo foi levado. Entendeu? A gente diz, fulano quebrou a perna e ele foi levado para o hospital. Sabe? A ambulância levou para o hospital. Então, esse tipo de recurso na linguagem falada, ele fica estranho. Então, tudo que vocês ouvirem que dá uma ideia de texto escrito, evitem. O seu e sua é o seguinte: fulano quebrou sua perna e foi hospitalizado. Não, ele não quebrou a sua perna, porque a sua perna é a perna de quem está me assistindo aqui. Sua perna é a perna, deixa eu ver de quem, que eu estou aqui no slide e não estou vendo. Ai, meu Deus. É a perna de Zé Edson, a perna de Pamela, de Kaique. A sua perna é a perna do seu interlocutor, não a perna da pessoa que quebrou a perna. Fulano quebrou a perna dele, porque a perna de fulano que está quebrada, não a sua. Então, percebem como essa construção textual para fala, ela é desafiadora? E tudo isso, pessoal, é prática. É você tentar adequar o texto escrito para o texto falado. Como se exercita isso? Escreve, lê em voz alta. Escreve, lê em voz alta. Escreve, lê em voz alta. Ah, ficou com uma fonética esquisita. Dá a entender que é outra coisa? Substitui. Procura sinônimos, sabe? E tudo isso ajuda na criação de um texto mais atraente, mais rico, mais bonito, tá? E aí depois a gente vem com o texto para veículos digitais, certo? Aí a gente vem aqui para esse texto aí que é voltado para veículos, lembrando que veículos digitais é uma coisa, redes sociais é outra. Tá? Redes sociais é Instagram, LinkedIn, Twitter, etc., TikTok, essas coisas. Veículos digitais é o blog, é o site institucional, é o portal de notícias, então é outra linguagem, tá? E essa linguagem, ela diz o seguinte: utilize recursos multimídia, como hiperlinks, redirecionamentos e informações que possam enriquecer o seu conteúdo. Por que isso? Porque o veículo digital ele tem a possibilidade de você consultar ali em tempo real. Então, à medida que você coloca ali... pronto, no site da UPE tem muito isso, essa história do hiperlink. Tem lá, UPE abre edital de mobilidade para alunos de instituições particulares. Aí tem lá, a Universidade de Pernambuco abriu um edital para mobilidade externa, os alunos interessados fazem isso, isso, isso. Clique aqui para conferir o edital. Aí a pessoa clica, já cai direto no PDF que tem lá todas as informações detalhadas. Imagine se a pessoa que fez esse texto colocasse todo o edital na íntegra no texto corrido. Ia ser um saco, né? Ninguém ia ler aquela reportagem até o final, porque ia ter um edital completo. Então,
A importância do hiperlink é para que você tenha um aprofundamento daquele conteúdo sem sair do seu foco principal. Você clica nesse hiperlink se você quiser, se não, você não clica. E aí esse hiperlink ele vai possibilitar um redirecionamento de informações que sejam do seu interesse. Por exemplo, no G1 tem o tal do Saiba Mais, né? O hiperlink vem no Saiba Mais. Aí tem lá, acompanhando, por exemplo, a enchente do Rio Grande do Sul. Aí teve a enchente lá, quantas pessoas... Aí tem as matérias. Quando foi a enchente? Veja, hora a hora, o que aconteceu. Aí depois tem, saiba onde entregar os donativos. Depois tem... veja as providências que o governo do estado está tomando. Então, tudo isso esse grande guarda-chuva da enchente, mas são assuntos diferentes sobre o mesmo tema, que volta àquela questão da pauta. É o mesmo assunto, né? Mas são conteúdos com abordagens diferentes. Então, tudo isso serve para enriquecer que para a pessoa vá em cima do conteúdo que para ela é mais interessante, certo? E aí convenciona-se o uso da norma culta da língua portuguesa, né? Linguagem formal e tal, sem abreviações, diferentemente do BIS. Tudo que tem no BIS não deve ter em veículos digitais, tá? Via de regra. Aí evitar linguagem informal demais, abreviações e outros, a não ser que a gente esteja falando, novamente, de um blog pessoal. Aí a forma realmente que a pessoa se comunica com a audiência dela, tá certo? Abreviações também, se houver, por exemplo, siglas, tá? Você deve explicar o que é, ainda que as pessoas estejam carecas de saber. Por exemplo, UPE, Universidade de Pernambuco, né? A Universidade de Pernambuco, Campus Caruaru, isso. Depois, sim, que você apresentou ao seu leitor aquele termo, sim, você pode abreviar, ou você coloca a abreviação ali entre parênteses, tá? Mesma coisa Lamier e todas essas outras siglas, FECAP, tudo isso. Tem que dizer para o seu leitor o que é cada coisa dessa, para depois, sim, utilizar ela no decorrer do seu texto, as siglas e abreviaturas, se for o caso, tá? Utilize os recursos que estudamos anteriormente. Tudo isso para enriquecer o texto, o título, a linha fina, as fotos, as legendas, tá? Tudo isso ajuda a você ter um conteúdo mais bonito esteticamente e mais rico de conteúdo também, tá? E aí vem a mesma questão, não confundir o texto de veículos digitais com o texto de redes sociais, tá? São linguagens e objetivos diferentes. Quem vai no seu veículo digital, pessoal, no seu blog, no site institucional, ele realmente tem um interesse em um aprofundamento maior sobre aquele conteúdo, tá? Quando ele clica ali, ele clica porque ele quer alguma coisa a mais. Então, por isso que o texto para rede social, ele deve ser, assim, mais curto, mais objetivo, mais coeso mesmo, tá? A ideia é que esse aprofundamento, ele vá para outro tipo de plataforma que permita e que seja adequada para esse aprofundamento, que, no caso, são aí esses veículos digitais, tá certo? Aí vem, objetividade também é fundamental. Deixe de fora os pormenores e foque naquilo que é realmente importante sobre o fato noticiado. Nada de ficar enrolando demais, aquela enrolação para dar notícia. Lead, a estrutura é a mesma. Lead, coloca lá o que tem, aprofundamento, né, as falas das fontes, o que tiver de ser falado, e pronto, siga, tá? Aí vem depois, quebre o texto em entretítulos. Eles dão fluidez à leitura e fisgam o leitor, garantindo a ampliação do tempo de navegação dele dentro do veículo de comunicação. Quando a gente divide o texto, pessoal, em entretítulos, a gente está falando aí de matérias mais bem trabalhadas, reportagens mais bem trabalhadas, né? O entretítulo, ele serve para você categorizar o texto, o seu texto corrido, em tópicos sobre assuntos menores dentro de um assunto maior, principal, tá certo? O G1 faz muito isso, o próprio portal UOL faz muito isso. Essa técnica, ela serve para que os blocos de leitura se tornem menores, né? E que a pessoa siga para o tópico seguinte para continuar lendo. Então, isso faz com que ela fique com mais tempo ali de navegação no seu veículo, tá? No seu blog, no seu site, no seu portal de notícias, tá? Analise a construção do seu título. Ele precisa ser atraente e dar preferência à voz ativa. Aí eu coloquei aqui entre parênteses, quando falamos de notícia, ok? Por quê? Porque existem subgêneros textuais dentro do jornalismo, como a gente já viu, que não são notícia. Tem lá o jornalismo esportivo, jornalismo de opinião,
e outros que não necessariamente demandam a voz ativa, como no exemplo que a gente viu ali da reportagem do Romero Jucá para a revista Veja, né? Que ali era o título era uma aspas dele, ali, uma fala que ele fez durante a entrevista que ele concedeu à Veja, tá certo? E aí, quando a gente fala de voz ativa, a gente precisa falar de verbos, tá? Verbos na voz ativa. Fulano vai estar construindo a casa dele no ano que vem. Fulano vai construir a casa dele no ano que vem. Construirá a casa dele. Então, voz ativa, colocar o agente da ação sempre na voz ativa. Verbos na voz ativa. Outra coisa, pessoal. Título de notícia, tá? Exceto em casos, assim, muito, muito excepcionais, tá? Quando a fala da pessoa é muito impactante, manchete tem que ter verbo, tá? Tem que ter ação, tá? Eu vou aqui entrar rapidamente, só para vocês verem que isso realmente é regra. Vamos entrar aqui na home do UOL para a gente dar uma analisada, tá? Pronto. Ultraprocessados, beneficiados em reforma, matam mais que homicídios. Verbo, matam. Certo? Buraco negro é detectado no centro de galáxia engolida pela Via Láctea. Detectado. Né? Polícia Federal acha áudio de reunião entre Bolsonaro e Ramagem para blindar Flávio. Tem dois verbos, achar e blindar. Balotelli se empolgou com Corinthians e pode vir ao Brasil. Herman explica. Empolgou e explica. Isa diz que a amante de Yuri tentou vender informações. 30 mil reais. Diz. Verbo, voz ativa. Um desastre. Uruguaios explicam pancadaria após eliminação e criticam colombianos. Explicam, criticam. Veja quais os melhores restaurantes para provar uma boa carne em São Paulo. Veja, voz ativa. Policiais presos hoje sabiam de plano de golpe, indica inquérito. Então, vocês percebem, pessoal, que sempre tem ali o verbo na voz ativa, sempre vai ter esse verbo, tá? Para direcionar, de fato, o que vai estar sendo falado, o que é o agente da ação dessa notícia, né? O agente da ação sempre tem que ter um verbo.